Bom dia a todos! Graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Uma ótima sexta-feira para todos. Hoje é 29 de abril de 2022. Seja muito bem-vindo ao nosso devocional de hoje. E hoje nós vamos falar de um assunto bem interessante dentro daquilo que nós temos tratado aí já em todo o livro de Deuteronômio. Nós estamos falando da obediência. E hoje eu vou falar sobre a vida na obediência. Não é a vida por causa da obediência. É encontrar vida obedecendo a Deus e obedecendo a sua palavra. Permita-me ler aqui com vocês um texto. Na verdade, esse versículo ele é importante porque ele é a espécie de fechamento aqui do discurso de Moisés. Lembra que o livro de Deuteronômio é o discurso, é uma espécie de resumo, né? Moisés chama ali toda a nação de Israel e ele, antes da nação entrar na terra propriamente dita e até antes da sua morte, obviamente, né? Logo antes ali da sua morte, ele chama todo o povo e ele faz uma espécie de releitura, ou eu não sei se seria releitura, porque releitura dá a ideia de rever, né? Mas uma espécie de renovação da aliança ali, recordação da aliança. Ele faz então essa recordação com o povo, e aqui nesses versículos 19 e 20 do capítulo 30, ele fecha, são suas últimas palavras ali nesta recordação da aliança. Vamos ver o que ele diz? Deuteronômio 30, 19 e 20. Aperta os cintos aí, porque o negócio agora vai esquentar. Olha só o que Moisés disse. Hoje invoco os céus e a terra como testemunhas contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolham a vida para que vocês e seus filhos vivam e para que vocês amem o Senhor, o seu Deus. Ouçam a sua voz e se apeguem firmemente a Ele, pois o Senhor é a sua vida e Ele dará a vocês muitos anos na terra que jurou dar aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Muita coisa só nesse versículo aqui, muita coisa boa, um versículo impressionante, mas o que me chamou a atenção foi exatamente o fato de Moisés ele linkar a vida com a existência. É possível ter uma existência e não ter vida. Jesus fala algo próximo disso lá no Evangelho de João, quando ele diz: eu vim para que tenham vida e vida em abundância, ou seja, para que a vida tenha significado, para que a vida tenha cor, para que a vida tenha sentido. E outra coisa que eu acho assim fascinante é como Moisés faz um link entre a lei de Deus e a voz de Deus. Muita gente separa, né, levando a voz de Deus a um nível de subjetividade, ou ouvir a voz de Deus no meu coração. Não, a voz de Deus ela é objetiva através da palavra de Deus. É óbvio que não estou com isso restringindo, mas estou dizendo que Moisés aqui faz esse link entre a lei de Deus e a voz de Deus. Mas o que a gente aprende aqui nesse texto específico? Duas coisas que eu quero destacar para vocês nesta manhã. Aliás, não só nesse texto aqui que a gente acabou de ler, porque ele, como eu disse, é um resumo. Se você voltar aos capítulos aí, o capítulo 27, o capítulo 28 de Deuteronômio, ele é assim, desafiador. E o que nós percebemos nesses capítulos é que obedecer é sempre o melhor caminho. Ainda que possa ser o caminho mais difícil, ainda que possa ser o caminho mais complicado, mas sempre é o melhor caminho. Moisés destacou isso. Moisés falou: olha, existem maldições e bênçãos decorrentes da obediência. Maldições decorrentes da desobediência e bênçãos decorrentes da desobediência. Moisés vai mostrar esses dois caminhos. E aqui no texto ele fala isso: olha, tem aqui dois caminhos. Escolhe o caminho da vida, mas você pode também escolher o caminho da morte. Então, Moisés vai destacar que existem esses dois caminhos. Os apóstolos no Novo Testamento, eles desafiaram o povo de Deus a sempre manter uma conduta de obediência. Leia as cartas paulinas, leia as cartas de Pedro, de João, você vai perceber que os discípulos de Cristo, os seguidores de Cristo, eles são desafiados à obediência. Agora,
Quando nós falamos de obedecer, isso não pode ficar no campo do intangível ou ficar no campo do subjetivo. Isso não pode ser um negócio inalcançável. Ah, não, obedecer é uma coisa que não vai conseguir. Ou o que é obedecer a Deus? Como eu obedeço a Deus? Eu me lembro de um irmão que certa vez falou assim comigo, né? Na época acho que nem pastor eu era ainda, mas ele disse assim: esse negócio de mandamento de Deus não faz muito sentido, não é para o dia a dia, ele disse. Ele disse, a Bíblia não é para o dia a dia. Ora, não tem nada mais do dia a dia do que, por exemplo, os 10 mandamentos. Não matarás, não adulterarás, não roubarás, não cobiçarás. Não tem nada mais no dia a dia do que os 10 mandamentos. E quando a gente fala que a obediência não pode ser intangível ou subjetivo, se você quiser saber o que você deve obedecer, então tá, pastor, beleza, eu entendi, tem vida na obediência, tem significado na obediência, ótimo, mas o que eu devo obedecer? Comece com os 10 mandamentos. Tem crente que não sabe sequer aonde estão os 10 mandamentos, né? Aí fica complicado, né? Mas comece então com os 10 mandamentos. Depois, avance um pouco mais. Aliás, é até legal ler os 10 mandamentos junto com o Sermão do Monte. Especialmente aonde Jesus vai falar ali no capítulo 5 sobre os 10 mandamentos. Mas, aliás, leia o sermão. Conheça o Sermão do Monte com a palma da sua mão, porque ali está, de fato, um grande segredo de Deus e é o segredo de obediência. Depois, aí nós estamos avançando de nível, né? Vai para o ensino dos apóstolos. Gente, o ensino dos apóstolos e todos esses ensinos, 10 mandamentos, Sermão do Monte, os ensinos do apóstolo, ele vai tratar de temas do cotidiano. O ensino dos apóstolos, especialmente ali, né, a parte prática do ensino dos apóstolos, que os apóstolos eles tinham uma maneira de escrever que é fantástica, sempre destacando primeiro, né, a primeira parte das suas cartas, destacando uma questão teológica e depois uma questão prática. Então preste atenção no Sermão do Monte, preste atenção nos 10 mandamentos e você vai perceber que eles tratam de temas do cotidiano, como casamento, por exemplo. Eu falei que agora do não adulterarás, que Jesus trata no Sermão do Monte, não adulterarás, que é um dos 10 mandamentos, e que é tratado por Jesus no Sermão do Monte. Olha como Paulo trata do casamento nos seus escritos. Tem muita coisa sobre casamento na lei de Deus para ser obedecido. Agora, se nós queremos fazer isso ou não, é outra história, mas o ensino está lá. Ensino, por exemplo, sobre dinheiro, como devemos tratar o dinheiro, como devemos tratar a família, como devemos tratar a saúde, como devemos tratar o ministério, como devemos tratar o nosso trabalho. Na palavra de Deus, especialmente nesses 3 textos que eu falei para vocês, os 10 mandamentos, Sermão do Monte e o ensino prático dos apóstolos, neles você vai ter, ou nós encontramos, sempre direções claras sobre temas do nosso cotidiano. Então, o que precisamos nesses textos, encontrar direção para as nossas grandes dúvidas, mas eles estão lá. Então, o primeiro ponto aqui é que obedecer é sempre o melhor caminho. Às vezes, vou dar um exemplo aqui, às vezes nós precisamos perdoar alguém, mas perdoar às vezes não parece ser o melhor caminho. E aí você fica naquela dúvida, perdoa ou não perdoa, né? Será que eu devo fazer isso? Não devo? Essa pessoa me fez muito mal. Como assim perdoar diretamente? De que maneira? Como eu posso perdoar diretamente? Então você vai encontrar nos ensinos exatamente os motivos pelos quais você deve perdoar e mais. E aí nós já entramos no segundo ponto, né? A obediência só é possível por causa da graça. Esse é o ponto. Se você lê os mandamentos, ou se você resolver obedecer por conta própria, você não vai conseguir. Você pode ver que o legislador, Moisés, ele destaca que o nosso coração ele deve ser transformado para a obediência. Se você voltar aí no texto, né, de Deuteronômio 30, você vai ver exatamente Moisés falando sobre isso. Ele falando sobre o fato de que a lei de Deus tem que estar no nosso coração. Então não é possível obedecer por conta própria.
o poder do Espírito Santo, ele existe exatamente para nos capacitar a obedecer à lei de Deus. O poder do Espírito Santo não é para você orar em línguas, não é para você entrar numa espécie de transe espiritual. Eu não estou aqui, né, legislando contra as experiências com o Espírito Santo que cada um pode ter. O que eu estou dizendo é que a obra central do Espírito Santo é capacitar os homens a cumprir a lei de Deus. Leia Romanos 8 que você vai ver isso. Romanos 8, o apóstolo Paulo vai falar exatamente isso. Olha, se habita em vocês o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo Espírito vai trazer vida para vocês poderem viver de acordo com a palavra de Deus. Então, o Espírito Santo, ele é o capacitador. Nós só obedecemos porque somos capacitados por Deus. A graça de Deus nos capacita à obediência. Só que ela também revela algo. Se é pela graça que eu obedeço, isso mostra que eu sou altamente digno. Não existe dignidade maior, não existe programa de dignificação maior do ser humano do que a graça de Deus. A graça de Deus, ela mostra para mim e para você que nós somos de fato escolhidos de Deus para que Ele derrame a sua graça. Então, obedecer, quando nós obedecemos a palavra de Deus, nós temos que lembrar, eu só estou obedecendo porque a graça está no meu coração. E se ela está no meu coração, é porque eu fui escolhido de Deus ou porque eu sou digno. É o maior movimento de dignidade que existe no mundo. Porém, ela também mostra que nós somos incapazes. Se por um lado ela mostra que eu sou altamente digno, obedecer também mostra que eu sou incapaz. Se eu estou obedecendo, é porque eu fui capacitado por Deus. A capacidade não é minha. E isso é, de fato, um desafio para o irmão sem noção. Você conhece o irmão sem noção? Todo lugar tem um irmão sem noção, né? Quem é o irmão sem noção? É aquele que ele obedece. E ele exige que todo mundo obedeça. Já viu aquele irmão que sempre tem um discurso seguinte: ninguém está obedecendo a Bíblia, ninguém nessa igreja ama a Deus, ninguém no país ama a Deus, ninguém está obedecendo mais a Deus, está todo mundo desviado, só eu que sou aqui, a reserva moral da obediência de Deus. É um irmão sem noção, ele não tem noção nenhuma da graça. A graça mostra para o irmão sem noção que ele só obedece porque Deus o capacitou, não é porque ele é bom. E se Deus o capacitou, ele tem que louvar a Deus porque Deus o capacitou e pedir ao Senhor que capacite mais pessoas à obediência. Não é forçando, não é batendo nas pessoas e tentando, ser um grande arauto da moral, tentando ser um grande defensor da moral, como se Deus precisasse de pessoas para defendê-lo. Não. O irmão sem noção, ele é altamente desafiado pela graça, porque ele precisa entender que se ele obedece por causa da graça de Deus. Ele obedece simplesmente porque Deus capacitou. Se não fosse, ele também não obedeceria. Então, de que ele pode se orgulhar, né? É que eu estou usando uma frase do apóstolo Paulo, que ele usa nesse caso, lá na sua primeira carta aos Coríntios. Do que podemos nos orgulhar. Moral da história, então, para a gente resumir aí, caminhar para o fim. A vida prometida na obediência, não é mera extensão de dias, mas significa vida plena, plenitude de vida. Quando Jesus fala de vida plena lá em João 10:10, né? Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. O que ele está dizendo ali é que as coisas passam a ter outro sentido para aqueles que obedecem à palavra de Deus. Aqueles que obedecem à palavra de Deus valorizam e as coisas têm mais cor. O dinheiro tem cor, a família tem cor, saúde tem cor, casamento, enfim, todas as áreas têm cor. Por quê? Porque as coisas passam a ter significado. E qual é o desafio, então, aí? Uma aplicação final para nós orarmos e encerrarmos aí o nosso devocional de hoje. Desafio final: escolha obedecer. Escolha sempre o caminho da obediência. Escolha sempre o caminho da obediência. Se a Bíblia diz para fazer, faça. Mas é difícil. Ok, Jesus disse algo sobre porta estreita e caminho apertado. Mas é sempre a melhor opção. Mesmo que seja difícil, é a melhor opção obedecer. E às vezes obedecer nos leva
Há momentos de puro desafio, mas é sempre melhor obedecer. E aí não precisamos nem ir muito longe, né? Samuel falou com Saul, é melhor obedecer do que sacrificar. Mateus capítulo 6, vamos orar a oração do Pai Nosso para a gente encerrar aí nosso devocional da semana. Se você puder, então, pare um instante aquilo que você está fazendo e vamos juntos buscar a Deus em oração, orando a oração que Ele nos ensinou, a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém, amém e amém. Amém, meu povo! É isso, vamos ficando por aqui, encerrando mais uma semana de devocional. Só deixar um aviso importante, domingo, 10 da manhã, culto de celebração na Igreja Nave. Eu te espero, vamos dar sequência à exposição do livro de Esther, tá certo? Deus abençoe, ótima sexta-feira, final de semana abençoado, fiquem com Deus.